Por que será que sentimos que parece que Deus nos abandonou? Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Que Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos ilumina a mente, que nos dá toda a fortaleza, possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, nos fortalecendo e nos dando ânimo para nós continuar aprendendo e descobrindo o que é que Ele deseja de nós. Amém? Eu fiz aí um vídeo anterior a esse, com o título O que é anátema? Se você não viu, veja. Ali eu falei de erros que cometemos conscientemente, que causam sérias consequências. Certo? Neste vídeo aqui, nós vamos falar de 6 razões porque parece que Deus não nos ouve mais e também não nos responde. Eu vou dar 6 razões para isso, certo? A primeira razão, por que Deus não fala mais com nós? Tem tudo a ver com o vídeo anterior, pecado. Quando a gente comete erro, eu vou dar um exemplo. Você tem um filho, você fala para ele, não faça isso, ele faz. Você até fala qualquer coisa com ele, daqui a pouquinho você fala, não faça isso de novo. Ele vai e repete. Começa a repetir os erros. Aquilo que começa a te desobedecer. Então chega uma hora que você decide, não, eu não vou falar mais com você. Como dizia aquela ditado das crianças, tô de mal. Né? Então o erro, o pecado, faz com que Deus... Os pecados separam o homem de Deus. Certo? Separa as pessoas. O pecado faz separação. A segunda razão porque parece que Deus nos abandona. Parece, eu não disse que Deus nos abandona, tá? Então, porque o próprio homem escolheu e escolhe ter um representante. Para você ver uma coisa, quem era o rei da terra, quem dominava tudo, era Deus. Aí o povo começou a ver os outros povos a ter rei. Aí ele falou assim, viu? Falou para Samuel, os outros povos têm rei, os outros povos têm comandante, e por que nós? Por que nós não temos rei? Nós também quer um rei. Aí Samuel foi triste falar com Deus. Deus falou para Samuel, não é vocês que estão rejeitando. Estão rejeitando a mim, porque sou eu o rei do povo de Israel. Sou eu que tomo conta lá. Mas se eles não querem eles estão me rejeitando. Então você põe qualquer um lá, põe outro lá então. Vai lá, tem um homem assim, assim, assado, coloca ele, colocaram Saul. Certo? Então, a escolha, o homem escolheu ter um representante. Será que você não está escolhendo ter também, em vez de você falar com Deus direto, ter uma intimidade, uma ligação com o Pai? Será que você não está colocando intermediário? Será que não está colocando intermediário? No sistema romano, eles colocam aí São Serafim, Aparecida, eles colocam Santo Antônio, eles colocam alguém de intermediário. A Bíblia diz que nós temos um mediador que faz o intermediário. Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso mediador. Mas você não está colocando aí outros como mediador até chegar a Jesus? Será que você não está colocando aí um pastor, um curandeiro, um bezendeiro,
um feiticeiro. Será que não estão colocando mediador por nossa conta? E risco? Né? Então, a segunda razão pela qual Deus não fala com nós é porque nós colocamos mediador. Certo? Então Deus fala com nós de formas, né? Mas o nosso único mediador é Jesus. Certo? Então vamos para a terceira razão por que Deus não fala com nós. Falta de intimidade. Muitas vezes nós não procuramos falar com Ele. Eu mesmo tenho uma preguiça de orar. Às vezes tenho preguiça de orar. Tenho preguiça de falar com Deus. E muitas vezes quando vou orar, eu faço oração automática. Às vezes, como diz o mineiro, a gente ora de galope. Ora de galope, faz oração rápida. Aí, não tem intimidade com Deus, você não tem aquele desejo, aquele sentimento gostoso de estar falando com Deus, de ler as Escrituras, meditar. O salmista diz que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Será que nós temos esse prazer de pensar nas coisas de Deus? Mas também pensamos tanta besteira, né? Até matar os outros. Bom, vamos para a quarta razão, então. A quarta razão pela qual Deus não fala com nós, porque muitas vezes Deus fala com nós e nós não queremos ouvir. Lembra daquele historinha do pastor que estava na enchente? Pediu para Deus tirar ele da enchente. Deus mandou para ele um barco. Ele não saiu. Aí Deus mandou para ele uma lancha lá para tirar ele. Ele também falou, não, Deus vai me tirar daqui. Aí Deus mandou, ele estava com a água já pro pescoço, a enchente subindo ele lá. Aí Deus mandou um helicóptero para ele, para tirar de lá. Ele falou, não, pode ir embora, Deus vai me salvar, eu tenho fé que Deus vai me salvar. Aí a água veio, morreu. Quando ele chegou lá, falou, mas espera um pouquinho, eu era um homem temente, pedi que o Senhor me salvasse, e o Senhor não me salvou, eu morri, eu tinha tanta coisa para fazer. Deus falou, eu enviei para o seu um barco, uma lancha, um helicóptero, eu tentei salvar você. Então muitas vezes Deus fala com nós, mas você fica esperando. Às vezes Deus fala com você através até de um passarinho. Deus fala com a gente através da natureza. Deus fala com a gente. Aí você fica esperando, não, Deus vai ter que mandar um profeta lá dos Estados Unidos, um profeta de outro lugar, de outro país, de Israel, para vir aqui e uma pessoa que não conhece minha vida e falar comigo. É claro que está cheio também de falsos profetas por aí, pessoa que conhece a sua vida, fica dando profetada na vida da gente. Eu estou fora desse tipo de gente, certo? Para mim, esses aí são profetas, falsos profetas, eu não quero nem comentar sobre isso aí. Não é sobre isso que eu estou falando de verdades. Muitas vezes nós pedimos uma confirmação a Deus e Deus fala no nosso coração. Às vezes Deus fala não, você fala sim. Não, sim. Então, Deus fala, não vou. Aí então, Deus para de falar com você porque você não escuta Ele. Quando nós não ouvimos Deus, Deus para de falar. Quinta razão pela qual Deus aparentemente Deus parece que nos abandonou. Quando nós ouvimos Deus falar, mas nós não obedecemos, não guardamos, não nem aí. Eu aprendi na escola bíblica que não pode fazer isso. Deus falou comigo na escola, Deus falou comigo na pregação, mas no passado 2 dias você esqueceu, tá nem aí. Aí Deus fala, como que eu vou ficar falando com essa pessoa se essa pessoa não quer nada com nada? Não quer responsabilidade.
né? A sexta e última razão pela qual aparentemente parece que Deus abandonou a gente. Quando a gente ouve, até guarda na cabeça, mas não pratica. Eu, por exemplo, digamos assim, a Bíblia diz, não honra pai e mãe. Você sabe, eu falo, você guarda, mas na hora que vai ter relacionamento com o pai e com a mãe, não honra o pai e a mãe, desonra o pai e a mãe. Aí, como que funcionam as coisas? Não tem jeito, está desobedecendo a lei de Deus. No vídeo que eu fiz sobre o menino que quebrou a vidraça, certo? Veja que o homem perdoou o menino. Deus também perdoou Davi, certo? Ambos tiveram o mesmo preço a pagar. Assiste o vídeo que eu fiz. Veja o vídeo que eu fiz. Ambos tiveram que pagar as consequências do seu erro. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço das consequências. Mas muitas vezes Deus nos perdoa. Deus perdoa nós. Mas e como é que fica o prejuízo? As consequências? Né? O perdão existe. Hein? Perdão existe. Mas as consequências também existem. Certo? Mas se desobedecer um mandamento do qual você está consciente que você está desobedecendo, um exemplo, sabe que não pode correr a 100 por hora numa rua, que é para 60. Você coloca 100 por hora. Você está desobedecendo, a placa está lá. Você sabe que não pode. Então desobedecer um mandamento, que você tem consciência que está desobedecendo, certo? Pode ser até perdoado, sim. Mas o risco e as consequências pode vir. No caso, eu falei se eu correr, de repente você pode bater num poste, pode capotar, você pode até ir para uma cadeira de roda. E o que Deus tem a ver com isso? Certo? A culpa é sua que desobedeceu. A culpa é sua. Todo mundo pode te abraçar, pode te amar. Você pode ser salvo para a vida eterna. Mas, muitas vezes você vai ter que arcar com as consequências. Consequência é consequência. Deus não vai ficar fazendo um milagre na sua vida, resolvendo o seu problema, tirando você de situação difícil que você procurou, você cavou. Todos nós temos problema de doença, por exemplo. Hoje em dia, pressão alta, diabetes, essas coisas. Tudo isso aí não é consequência, por exemplo, o colesterol, consequência daquilo que você come. Hoje nós comemos muito lixo, bebemos muito lixo. Coisas que só contamina, coisa que destrói, autodestrói nós. E depois nós ficamos falando, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Faça um milagre na minha vida, me ajude. Então nós somos teimosos e quase sempre pagamos para ver. Enquanto eu estou com saúde, eu vou beber. Eu vou comer, cheirar, tomar na veia. A gente acaba fazendo tanta besteira. Vou trabalhar demais, trabalhar dia e noite, feriado, domingo, sábado, trabalhar tudo. Vou me trabalhar muito, vou me esforçar muito. Eu vou ficar noitada, tirar noitada em baile, em coiseira. Depois as consequências vêm.
as consequências vêm. Pagamos para ver. Enquanto a gente está bem de saúde, a gente não quer nem saber. Vai, deixa virar, deixa rolar. E depois, como é que fica? Né? Outra coisa, perdão pode acontecer. Mas o perdão não cancela as consequências. Perdão não cancela as consequências, filho. Não tem como. Certo? É o caso da vidraça. Depois de jogar uma bola na vidraça, a vidraça quebrar, filho, é outro vidro. Não tem mais como você pegar os pedacinhos e tá lá emendando lá os pedacinhos. E se você furar um olho? Ao quebrar, vinha alguma coisa no teu olho, na cara, fazer um cicatriz grande. Tem coisa que ainda tem um certo conserto, mas você vai ter que arcar. Então, consequência, filho, vai sempre existir. Portanto, temos que pensar para não errar. Uma vez errando, as consequências vêm. Não tenha dúvida disso. No nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre como consertar os furos que a gente dá, né? Tem muitos furos na vida. Então a gente vai ter que consertar os furos. Certo? No próximo vídeo eu vou estar dando uma fórmula de como consertar os furos. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Não esqueça de você que está passando aí pela primeira vez ou mais vezes e não se inscreveu, dá-me esse presente, não vai te custar nada. Se inscreva, acione o sininho aí e também dá o seu joinha. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até breve. Felicidade é ver raiar